noite a todos. Todo mundo bem? Vamos então dar início a mais uma palestra do nosso grupo Sim. Mas antes vamos fazer uma oração para a gente poder agradecer, principalmente pela oportunidade de a gente estar aqui. E também para que a gente possa pedir o apoio da espiritualidade, para que essa palestra traga para a gente as informações que cada um precisa e as reflexões que vão ser inspiradas pelos Espíritos, para que cada um possa levar para casa, refletir e colocar em prática nas suas vidas, né? E ajudar as outras pessoas também, através das suas ações, dos seus exemplos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, personagem principal da palestra de hoje, e toda a espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje, ele é um pouco diferente. Isso foi devido ao fato disso ter chegado até mim de uma maneira até curiosa, né? Parece que sempre que eu tenho várias perguntas, de repente as respostas chegam. Dessa vez essa resposta chegou através de um vídeo de um historiador falando a respeito do Evangelho de Judas Iscariotes. Quem daqui já ouviu falar ou já leu o Evangelho de Judas Iscariotes? Quem daqui não conhece Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um dos apóstolos de Cristo que, segundo os evangelhos canônicos, ele teria traído Cristo e entregado Cristo para ser crucificado para os Sinédrio, né, que eram os judeus que lideravam aquela região lá. Essa parte eu conhecia, foi a segunda palavra depois de Judas que eu não... É o sobrenome dele, Iscariotes. De onde ele era, né? Hã? Era de onde ele era. Eu não sei se era da região Era ou da região, da onde é. E ele sempre foi conhecido, né, pelo Evangelho, os Evangelhos canônicos, como apóstolos que, por algum deslize, alguma inveja, alguma coisa, ou até por algum interesse financeiro, teria traído Jesus e entregado ele para ser crucificado na cruz. E desde o ano de 150, ou melhor, já era sabido que a partir do ano 150 existia um tal de Evangelho de Judas Iscariotes, mas que nunca ninguém tinha visto. Mas ele aparece num texto antigo, alguém mencionando a existência desse Evangelho. Então todo mundo falava, onde será que está esse Evangelho de Judas Iscariotes? E no Egito, no ano de 1978, numa caverna, foi encontrado finalmente um pergaminho que era o Evangelho de Judas Iscariotes. E aí esse pergaminho ele ficou de certa forma como um artigo histórico, né? E foi passando de pessoas para pessoas como um artigo, né? Arqueológico. E finalmente, depois, né? Em 2004 só, que um historiador teve acesso às escrituras e ele pegou e fez um estudo e escreveu um livro a respeito disso na França, do Evangelho de Judas Iscariotes. E esse Evangelho ele tem um texto muito complexo por várias formas. Primeiro porque falta um pedaço dele. Quando tentaram desenrolar o pergaminho, logo após encontrar e tanto passar de mão em mão, tentaram desenrolar e rasgaram e perderam pedaços. O papel estava ressecado, né? E o papel, sei lá o que eles usavam na época, o papiro, exato. Mas esse eu acho que era papiro, que menciona na pesquisa que eu fiz, menciona os papiros. Então tem pedaços faltando, então quando você lê, faltam frases, faltam palavras e acaba ficando complexo de interpretar. E também pelo fato de que contém nesse Evangelho diversos elementos que são bem peculiares a um grupo de cristãos que existiu na época lá, depois que Jesus deixou, né, o plano físico, cristãos que eram chamados de agnósticos. E essa palavra cristãos agnósticos vem do fato de que a palavra, né, agnosticismo, é justamente aquele que acredita que a informação e o conhecimento é o que liberta. Então era um grupo de cristãos que buscava o conhecimento do que Jesus falava.
muito mais do que qualquer coisa de milagre, qualquer coisa assim que de certa forma podia ser ou não verdade. Então eles buscavam exatamente interpretar o que Jesus falava. Então pode ser que tenham nesse texto, como a gente também sabe, né, nenhum evangelho que nós temos hoje é original, né? Todos eles foram reescritos e os que foram encontrados são cópias e cópias e cópias e cópias do original, né? Não existe assim que se fala, mas nunca encontraram o evangelho que foi o primeiro escrito. Não, infelizmente se perdeu no tempo. Mas as cópias eram muito comuns, porque como não tinha nenhuma tecnologia de cópia de livro, se fazia manuscritos, né? Então eles copiavam para mandar para uma região, para mandar para outra e tal. Por isso que existem evangelhos em grego, em aramaico, em várias outras línguas. E esse evangelho, ele de certa forma também é uma cópia, então provavelmente ele sofreu alguma adulteração, né? E colocaram conteúdos nele que é difícil de saber. Porém, os pesquisadores, cruzando esses textos com outros textos dos cristãos agnósticos, veem elementos de similaridade. Então acredita-se que de certa forma ele sofreu algumas alterações. Mas tudo isso acaba dando para a gente uma impressão de que, nossa, mas então não dá para saber se a mensagem é bem verdadeira ou não, o que dá para acreditar ou não. Bem-vindos ao Espiritismo, essa é a nossa realidade. Lidar com mensagens que você não sabe realmente se o conteúdo procede ou não, e aí é que cabe, como Kardec recomenda, o crivo da razão. Escuta com a mente aberta, analisa, se aquilo que faz sentido você aproveita, e o que não faz sentido você descarta. Tá? Então esse é o Evangelho de Judas. E assim como outros evangelhos apócrifos, como por exemplo de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro e outros evangelhos, o Evangelho de Judas foi escrito então por? Não, ninguém sabe, porque na verdade o Evangelho não é escrito pela pessoa, nem o de Maria Madalena foi escrito por ela, nem o de Pedro foi escrito por ele. Os Evangelhos são nomeados em função do conteúdo que eles trazem. E o Evangelho de Judas, ele traz justamente episódios da vida de Jesus que se passaram entre Jesus e Judas. Então é por isso que ele chama o Evangelho de Judas, ok? E esse Evangelho também não é que nem os outros Evangelhos que conta a vida, toda a passagem de Jesus, os milagres e tudo mais, né, até o Calvário. Ele na verdade é talvez um pedaço de um texto maior, não se sabe porque só foi encontrado esse papiro. E ele narra na verdade 8 dias da vida de Jesus junto com seus apóstolos antes da celebração da Páscoa judaica. Como todo mundo sabe, né, a Páscoa cristã se comemora a morte do Cristo, né? Mas antes da morte do Cristo já existia, que na verdade é a mesma época, que foi até uma coincidência, a Páscoa judaica, que é o Pesach, que se comemora na verdade a libertação do povo judeu do Egito. Então, de certa forma, Jesus foi capturado nessa época, então esse evangelho justamente narra esses 8 dias. Ok? Vamos ao evangelho então? Já entenderam mais ou menos o que é? Só um disclaimer aqui. O que eu vou falar aqui, eu vou ler algumas partes do evangelho e como é a proposta da palestra de hoje, é tentar olhar para esse texto, né, deixando um pouquinho o folclore de lado, mas tentar olhar para ver se o que Jesus falou faz sentido de acordo com a ótica espírita, né? Porque esse texto já foi classificado como herege pela Igreja Católica, porque o que ele fala aqui é completamente diferente do que Jesus pregou, né? O que pelo menos está no Evangelho canônico. Então eu falo, isso aqui é tudo herege, isso aqui é tudo mentira, é uma farsa. Porém, quando você lê o Evangelho canônico e você lê esse, para mim, que tenho algum conhecimento da filosofia espírita, faz mais sentido esse do que o daquele, né? É lógico que você consegue interpretar aquele também sobre a ótica espírita, mas esse traz elementos muito mais ricos do que aquele do ponto de vista espírita. E é esse que eu achei tão interessante trazer para vocês. Então vamos lá, o diálogo, a primeira coisa do Evangelho que eu vou deixar bem claro é o seguinte: o Evangelho, assim como os outros também são, eles narram passagens. Certo dia Jesus fez isso,
Aí, certo dia Jesus fez aquilo. Então são cenas, né, que acontecem, diálogos e tal que aconteceram e depois muda para outro dia, outro diálogo. Então vamos começar com a primeira cena que consta no Evangelho, que eu vou tentar resumir porque é longo e também existe um vocabulário mais rebuscado aqui que fica meio chato de ficar lendo. Nesse primeiro diálogo, Jesus chega e encontra os apóstolos fazendo o que no livro eles chamam de fazendo a oração de ação de graças, mas o livro usa um outro termo, tá? Que é tipo oferendas e tal, no dia de ação de graças, que precedia lá o Pesach. Era um ritual judaico que eles faziam, né? E Jesus chega e ri dos apóstolos. E os apóstolos perguntam, por que ri de nós, mestre? E eles falam, não rio por causa de vós. Vós não fizesse isso por sua própria vontade, mas para louvar o vosso Deus. Então aqui já cabe um parênteses, né? O que Jesus estava de certa forma querendo ensinar para eles, né? E um outro aspecto desse evangelho, Jesus ele meio que faz uns bullying assim nos apóstolos, né? Dá uma risada e depois ele explica. E os apóstolos ficam bravos. E então ele fala, não estou rindo por causa não estou rindo de vocês, estou rindo do que vocês estão fazendo, né? Vocês estão fazendo ação de graças e tal, achando que vocês estão louvando a Deus, mas vocês estão louvando apenas o seu Deus. E eles disseram então, mestre, tu és o filho de nosso Deus. E Jesus disse, de onde vós me conheceis? Em verdade digo-vos, que não há geração humana entre vós que me conhecerá. Olha que diferente. Quando seus discípulos ouvindo isso, ficaram zangados e começaram a ficar furiosos, ameaçando-o em seus corações. Ao ver sua falta de compreensão, Jesus falou-lhe, por que essa notícia vos irrita? Vosso Deus, que está convosco, provocou vossa ira lá em vossas almas. Deixai cada um dentre vós, que é forte o suficiente para produzir um homem perfeito, dentre os homens, e conduza-o ante minha face. Então Jesus falou assim, vocês estão irritados, mas é o vosso Deus que está se irritando, né? Se vocês acham que vocês são, né, de certa forma dignos, né, levanta aquele que se acha em condição de me encarar, né, como um homem perfeito. E todos disseram, nós temos a força, mas seu ânimo era muito fraco para enfrentá-lo, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de colocar-se em sua frente, mas não conseguiu olhar em seus olhos, e baixou a cabeça e falou, eu sei quem tu és, e de onde vieste. Tu vês do reino eterno de Barbelo. Eu vou explicar. E sou indigno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Então, de certa forma, falando isso, Jesus percebeu que Judas tinha tido uma compreensão diferente. Barbelo é o que os agnósticos chamam de Deus verdadeiro, que é o que Jesus pregava, é o que Jesus tentava passar, e não o Deus que os apóstolos veneravam, né? Eu sei, é confuso, mas hold on. Sabendo que Judas reproduzira algo sublime, Jesus falou, afasta-te dos outros e eu te revelarei o mistério desse reino. Tu tens a possibilidade de chegar a esse reino, mas passará grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir sua tarefa, para que os 12 possam voltar a ser um com seu Deus. Judas, porém, disse-lhes, quando tu me revelarás essas coisas? Quando irromperá o grande dia de luz sobre essa geração? Mas quando ele disse isso, Jesus desapareceu. Então essa é a primeira cena do Evangelho, né? O que Jesus estava dizendo para os apóstolos naquela hora? Que os rituais que os apóstolos estavam fazendo não eram agradáveis a Deus. Eles eram agradáveis ao que os apóstolos achavam que era Deus. Ou seja, colocando de certa forma, falando assim, vocês não entenderam o que Deus quer. Vocês não entenderam o que vocês precisam fazer. Vocês estão se apegando a alguns rituais, achando que isso é uma veneração a Deus.
Isso é indiferente para Deus. Vocês têm que fazer de uma forma diferente. Jesus reaparece aos seus discípulos na manhã seguinte, essa é a cena 2. E aí eles perguntam, mestre, aonde foste, né? E Jesus fala, fui a outra geração grandiosa e santa. Seus discípulos disseram, Senhor, qual é essa geração grandiosa que é superior a nós, que é mais santa do que nós e que não é deste reino? Ao ouvir isso, Jesus riu e falou-lhes, por que vós pensais em vossos corações sobre aquela geração forte e santa? Em verdade eu vos digo que ninguém que nasce nesse mundo verá aquela geração, e nenhum exército de anjos das estrelas reinará sobre aquela geração, e nenhum mortal poderá relacionar-se com aquela geração, pois aquela geração não procede de... Aí teve uma interrupção, e aí depois continua, essa geração dos homens das quais fazeis partes, é da geração da humanidade, pela quais dominais. Então, a palavra geração, pelo que se acredita ser, Jesus estava falando sobre níveis de evolução, né? Então, de certa forma, Jesus teria ido, né, em espírito, provavelmente, de acordo com o que se interpreta, conversar ou mudado de realidade, de plano, né? E teria ido falar ou fazer alguma coisa com espíritos muito elevados. E quando ele voltou e explicou isso, os apóstolos não entenderam. E Jesus explicou que nenhuma geração daqui jamais viu, jamais vai acessar lá. Isso significa, você está aqui, você não consegue acessar aqui. Sem primeiro, né, isso já é interpretação espírita, sem primeiro você passar por outras gerações. Isso é basicamente o que o Kardec recebeu, né, que os espíritos vão se evoluindo gradativamente até chegar a espíritos puros. Então, assim, de certa forma faz todo o sentido, né, o que Jesus quis dizer. Porque não acredito que Jesus teria ido numa geração muito baixa, né? Pelo o que acredita, né, da evolução de Jesus. Num outro dia, também já é uma terceira cena, os apóstolos chamaram Jesus e falaram que eles tiveram uma visão em sonho, né? No texto falam todos eles, mas não dá para saber. E que nessa visão eles viram 12 sacerdotes recebendo várias pessoas, e essas pessoas faziam oferendas para os 12 sacerdotes. E aí Jesus pergunta, como eram esses sacerdotes? E aí os apóstolos falam, eles eram 12 sacerdotes, e as pessoas vinham e ofereciam seus próprios filhos, outros suas esposas, em glória e humildade entre si. Alguns dormiam com homens, outros estavam ocupados com lutas, alguns cometiam um grande número de pecados e delitos contra a lei. E os homens que estavam diante do altar invocavam o teu nome. E em todos os atos de sua insuficiência, os sacrifícios foram conduzidos ao seu acabamento. Ou seja, eles tiveram uma visão de 12 sacerdotes recebendo todo tipo de sacrifício e, de certa forma, vários deles através do que se chamava pecado, né? E aí Jesus para e fala assim para ele, o que vocês viram foram vocês. Vocês quem? Os 12 apóstolos ou as gerações ou as pessoas que viriam depois em nome de Jesus para pregar, o conhecido como falso profeta, entendeu? Então cabe a interpretação, o texto não fala. E ele fala, isso tudo vai acontecer, muitas pessoas morrerão, cometerão crimes, dormirão com homens, matarão seus próprios filhos, farão tudo isso em meu nome. E todos eles estão, de certa forma, fazendo isso em erro, né? Então Jesus deu essa letra aí, né, para os apóstolos, que tudo isso ia acontecer ainda na terra. Aliás, uma coisa muito comum também no Evangelho canônico, que Jesus alerta Pedro, né, que Pedro vai entregar, não, vai negar ele 3 vezes, né? É como se Jesus estivesse alertando, ó, você vai fazer isso, tal, né? Você vai errar aqui, você vai errar ali, né? E aí tudo bem. E aí tem um monte de coisa que Jesus fala aqui para eles, que é muita coisa, mas basicamente essa mensagem, né? Que ele fala que o mundo vai viver em pecado em nome dele,
porque justamente por causa desses deuses que a gente prega, né? Quando a gente fala, vamos matar os muçulmanos em nome de Deus, por exemplo, né? Quando que Deus, o verdadeiro Deus, gostaria que a gente matasse os muçulmanos, né? Ou que a gente fizesse uma série de coisas que até hoje acontecem em nome dele, né? Então é exatamente esse Deus, inclusive no texto aparece com o nome letra minúscula, esse Deus que os apóstolos até acreditavam, que eles veneravam e tal, estava muito mais ligado ainda aos deuses com D minúsculo, ligado à cultura judaica e tudo mais, os rituais, etc., do que realmente o Deus que Jesus queria que eles vissem. E de certa forma eles tinham dificuldade de ver. Então quando ele fala, nenhum de vós verás ou compreenderás, exatamente por isso. É ainda inacessível para a nossa compreensão, de acordo com esse texto de Jesus, né? E a gente saber disso. Aonde que a gente vê isso de novo? No livro do Kardec. Ele fala, nem os espíritos puros conhecem Deus. Entendeu? Os espíritos, por mais evoluídos, não necessariamente conhecem Deus. Então, segundo Jesus, é algo que ninguém conhece e ninguém sabe nem pronunciar o nome. Ou seja, ainda é inacessível para quê? Para a nossa compreensão, né? Não que Deus não exista ou que seja inatingível, ele ainda é inatingível, que nós ainda não conseguimos compreender. E Kardec fala a mesma coisa no livro dele, né? Trazido pelos espíritos. Espírito da verdade, exatamente. Bom, aí depois disso, para não ficar muito mais longo, no dia seguinte, Judas chama Jesus e fala, Jesus, você ouviu a visão dos outros, agora eu gostaria que você ouvisse a minha. E tem uma parte interessante aqui, Jesus, antes de ouvir, ele fala, Jesus ri, né, e diz, tu, 13º espírito, ele já chamou Judas antes de 13º apóstolo, 13º espírito, por que tenta sempre de novo? Do tipo, por que você quer se igualar a eles? Né? Por que você, né, se coloca dessa forma? Mas fala, eu aguentarei contigo, né? Eu te ouvirei, eu vou te dar uma colher de chá. E aí Judas disse, numa visão, tem um celular tocando. Numa visão, vi-me a mim mesmo sendo apedrejado pelos 12 discípulos, que me perseguiam seriamente. Cheguei ao lugar onde depois de ti eu vi uma casa. Os meus olhos não conseguiram abranger sua grandeza. Grandes homens a cercavam, e a casa tinha um telhado de palha, e no meio da casa havia uma multidão de gente. Aí cortou o texto, faltaram algumas linhas. E diziam, né, mestre, leva-me com essa gente. E aí Jesus ouviu e respondeu, Judas, tua estrela te enganou. E prosseguiu, nenhum mortal é digno de pisar na casa que tu viste, pois este lugar é reservado aos santos. Lá não haverá sol nem lua, olha conceito espírita, lá não haverá sol nem lua, nem dia. O que é isso? Tempo. Mas os santos lá permanecerão para sempre em glória eterna com os santos anjos. Vê, eu te revelarei o mistério do reino. E aí que começa a parte interessante. E te informei sobre os erros das estrelas. Estrelas, pelo contexto todo aí, até que eu pulei aqui porque é muito longo. Não, ainda vai passar. Jesus, quando narra a cosmogonia, através desse texto aqui na revelação para Judas, ele fala que o universo foi sendo criado por nuvens e estrelas. Nessa época, nuvens, nebulosas e estrelas, que são a formação lá dos primeiros astros. E cada estrela é como se fosse uma dimensão da criação, né? Porque eu vou até explicar de onde veio isso. Deixa eu até achar onde eu estava aqui da casa. 12.
do mistério, te revelarei o erro das estrelas. Judas disse, mestre, pode ser que a minha semente seja controlada pelos governantes? Então aí que tem essa parte que parece que faltou um pedaço. Jesus respondeu dizendo, vê, mas tu te afligirás muito quando vires o reino e todas as suas gerações. Quando ele ouviu isso, Judas disse, por que é bom para que eu receba isso, por que tu me escolhestes dessa geração? Por que eu vou receber esse ensinamento? Estando eu, no plano físico. E Jesus disse, tu serás o 13º. Tudo isso daqui acredita-se que tem a ver com códigos dos cristãos agnósticos. E serás amaldiçoado pelas gerações vindouras e virá para dominar sobre elas. Nos últimos dias amaldiçoarão tua elevação para a geração dos santos. Jesus disse, vem que eu possa te ensinar os mistérios antes nenhum homem algum jamais viu. E aí ele fala, pois existe um grande reino, infinito, cuja extensão nenhuma geração de anjos já viu. Repetindo novamente a inacessibilidade do reino divino para nós, na qual há um espírito grande e invisível, aquele nenhum olho de anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais o pôde compreender, e nunca se chamou por nome algum. Então, você vê que eles batem muito o texto fala muito disso, da existência de um Deus verdadeiro e que nós não conseguimos acessar, e por isso nós colocamos essas camadas, baseada na nossa fé e na nossa limitada compreensão. E apareceu uma nuvem brilhante e ele falou, aí que vem a cosmogonia explicada no Evangelho, que eu vou resumir bem porque é longo. Aí Jesus explicou, de uma nuvem brilhante veio e falou, veio quem? Não é claro. Cria um anjo como meu servo, um anjo grandioso que irradiava a eternidade divina. Saiu daquela nuvem. Através dele surgiram mais 4 anjos, e de outra nuvem tornaram-se servos do Eterno Celestial. O Eterno disse, aí cortou de novo, e ele criou o primeiro astro para dominá-lo. E assim vai falando que foi criando nebulosas e nuvens e nebulosas e nuvens, e foram criando vários anjos, e cada anjo criava mais o que eles chamam de servos, anjos servos, e assim foi multiplicando pelo universo. A gente sabe mais ou menos que, olhando sem o lado folclórico, foi mais ou menos o que aconteceu depois do Big Bang. Foram nebulosas que foram se agrupando e formando astros e as constelações? As galáxias, desculpa, essa palavra fugiu. Foram formando as galáxias e tal. E segundo Jesus, essas galáxias teriam, de certa forma, espíritos, que aqui eles chamam de anjo. Basicamente, anjo aqui, no texto, parece ser um espírito mais evoluído que a gente. Qualquer nível mais evoluído que a gente, Jesus chama de anjo aqui. Vou explicar por que também. O que o Espiritismo fala para a gente a respeito da criação da matéria e, de certa forma, da cocriação divina? Não é mais ou menos isso? Que a cocriação é feita através de espíritos superiores que vão criando, tudo isso alinhado com o plano divino, Então, de certa forma, esse evangelho está confirmando aquilo que Kardec trouxe, de que a criação possui um ser divino que é responsável por aquela galáxia. Porém, ele não é um ser divino a nível do Deus verdadeiro. Ele é uma criação do Deus verdadeiro para criar aquela galáxia. E hoje a gente fala exatamente isso nas palestras espíritas. Nós somos co-criadores. Por bem ou por mal, de acordo com a nossa limitada compreensão polarizada, nós co-criamos junto com Deus. Nós fazemos coisas maravilhosas ou podemos cometer erros, E tudo isso é permitido pelo livre-arbítrio. Então, a cosmogonia desse texto fala exatamente isso. Uma parte interessante é que ele vai falando sobre vários números e tal, que também acredita-se tem a ver com a crença dos agnósticos, mas ele chega num ponto aqui que ele fala o seguinte: cria 12 anjos para dominar o caos e o mundo inferior. Adivinha quem é o mundo inferior?
E da nuvem surgiu um anjo de cuja face cintilavam chamas e cuja aparição estava maculada com sangue. Seu nome era Nebro, que significava rebelde. Está vendo como tem uma série de folclore do anjo caído aqui, colocada de certa forma num texto que pode ter sido ajustado para a crença daquele povo, mas enfim, está aqui. Outros o chamavam de Aldabaô. Um outro anjo, Saclas, também saiu daquela nuvem, também um outro anjo do submundo. Nebro criou seus anjos como também Saclas, para serem servos, e estes criaram 12 anjos dos céus, os quais cada qual recebeu parte do céu. Os 12 senhores disseram aos 12 anjos: deixe que cada um de vocês... Não, desculpa, vou pular aqui que tem um monte de parte falhada. Então Saclas falou aos seus anjos: façamos o ser humano, segundo a forma e segundo a imagem. Então, de acordo com esse texto, Saclas, que é um deus do caos, criou o ser humano. O que vocês acham disso? Não é maravilhoso? Eu acho que é totalmente contra o espiritismo. Calma. Não, você está falando o paralelo, eu não estou encontrando nada até agora. É um texto complexo, eu falei para você. É um texto complexo. O que é o caos? Quem sabe definir caos? Falta de necessariamente não, né? Não, o que é a palavra caos na origem? Não depois que a gente modificou. Falta de organização. Não, não é isso. Caos é um sistema tão complexo, com tantas variáveis interrelacionadas, que é impossível você compreender e controlar. Por exemplo, meteorologia. É tão complexo, tem tantas variáveis, que por mais que você consiga prever com modelos altamente modernos, você sempre erra. Porque é um caos. É difícil de você controlar tudo. Uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez. E é uma das únicas doutrinas que fala isso. E esse é um dos meus maiores orgulhos, porque é exatamente o que faz sentido para mim, e eu gosto da doutrina do Espírito por causa disso. O Espírito foi criado simples e ignorante. Simples não significa que ele é despojado de recurso. Simples porque ele veio da matéria que na consciência ainda era muito embrionária. Ignorante porque ele não tinha ainda conhecimento, não tinha nada. De certa forma, nós tivemos que vir da matéria para depois adquirirmos o instinto. O instinto é caótico. O instinto não é inteligente. O instinto não tem moral. Entendeu? Então o espírito realmente foi criado, de certa forma, numa lógica caótica. Entendeu? Não que tenha a ver com os Saclas, porque tudo isso é uma linguagem folclórica para explicar uma coisa. Quem criou os primeiros e até os últimos anjos, sendo co-criado ou não, é o plano divino. Nasceu lá, fazia parte do plano divino. Mas a humanidade foi criada simples e ignorante. Então a humanidade realmente veio para subir. E quando você vem para subir, de onde você veio? De baixo. Simples e ignorante. O bem ou o mal são conceitos nossos. Num plano divino não existe bem ou mal. Existe o sofrimento, que basicamente é a régua do bem e do mal. Mas o espírito foi criado simples e ignorante. Então ele foi criado para vir de uma natureza caótica e adquirindo conhecimento, deixando de ser ignorante, e a partir daí começar a adquirir a inteligência, o conhecimento, a moral, e com isso ele começar a mudar de gerações, e com isso ele migrar para novos nebulosos, ou novas nuvens, ou novas estrelas, e para daí ele chegar a um nível acima. Qual outra religião que fala isso? A grande maioria das religiões, pelo menos as religiões mais ligadas ao lado ocidental e tal, fala que a criação foi do perfeito para o imperfeito, no sentido de que o espírito caiu. Ele foi criado puro e caiu. E na verdade o espiritismo é uma das únicas que fala que não.
que ele foi criado simples e ignorante. Bom, aí tem mais uma parte, embora essas talvez sejam as partes mais importantes do Evangelho, mas tem outras partes. Mas a mais importante, que é o talvez muita gente fala, né? Para mim não é a mais importante, mas é o que a maioria das pessoas pega, é para saber se Judas traiu ou não Jesus, né? E aí quem lê esse texto, algumas pessoas interpretam que não, que de certa forma Jesus instruiu Judas a fazer isso. Eu lendo esse texto, parece que Jesus falou para ele: a tua natureza é fazer isso, entendeu? E isso vai te, de certa forma, vai te salvar, entendeu? E segundo nós temos pelo menos conhecimento, Judas foi lá, traiu por um pacote de moedas, aqui fala também, né? E a traição dele gerou o quê? Para Judas um grande sofrimento. A história conta também que Judas se enforcou, né? Alguém se lembra disso? Judas se enforcou de remorso. Quem veio a ser Judas depois? Segundo também a doutrina espírita, Joana d'Arc. Foi santificado pela Igreja Católica, que também não é algo que deva ser considerado como uma chancela. Mas, de certa forma, Judas deu uma grande evolução a partir de um erro. E Jesus alertou ele justamente disso. Essa é a minha interpretação. Outras pessoas falam, não, Jesus tinha um plano para que Judas traísse ele, para que ele pudesse morrer, ser martirizado, para que a mensagem dele pudesse prevalecer. Entendeu? Então, assim, isso é individual de cada um. Cada um tira, né, o que quiser. Embora o texto não dá para saber, porque o texto, do jeito que você lê, dá margem para você interpretar das duas formas. Da mesma forma que Jesus alertou Pedro que ele ia negar Jesus, alertou que ele ia morrer na cruz no dia da Santa Ceia, antes de ser traído por Judas. Então ele já sabia. Enfim, é difícil saber se toda essa história aqui, quantos por cento disso é verídico ou não. Mas para mim o que ficou, a mensagem maior aqui foi o seguinte: Jesus passou um conhecimento, caso essa mensagem faça sentido, de que realmente o universo progride e evolui em passos, em etapas, e que existem espíritos em todos esses níveis, né? E que nós viemos da simplicidade e da ignorância. Nós ainda não temos condições de entender o Deus verdadeiro, por isso nós, de certa forma, substituímos isso na nossa crença por algo que a gente consegue perceber. E a partir disso a gente cria os nossos dogmas, os nossos rituais, as nossas crenças, entendeu? Mas de certa forma isso ainda não é a veneração pura ao Deus verdadeiro, né? Que o que Deus quer, né? Embora Ele tenha deixado muito claro, ame. Só isso. Não precisa sacrifício, não precisa ritual, não precisa ir na igreja, não precisa vir no centro espírita, não precisa nada disso, só aprender a amar. Mas é tão difícil para a gente aprender a amar que é mais fácil a gente usar algumas ferramentas, que é, por exemplo, os nossos rituais, porque o ser humano ele gosta, né, de ritual. Então a gente usa algumas ferramentas para poder falar, eu estou venerando a Deus, porque eu fui na missa, ou porque eu fui no centro, ou porque eu fui na assembleia, entendeu? E quando eu saio dali, eu volto a ser quem eu era. E como Jesus falou no Evangelho, não sei se eu mencionei que Jesus falou para os apóstolos, vocês estão fazendo isso para agradar o vosso Deus, ou seja, não é de vontade pura de coração, é de certa forma uma troca. Vocês estão fazendo um sacrifício em veneração a um Deus, esperando, né, de certa forma, parecer bons a Deus. Mas depois Jesus conhecia eles, depois saindo dali, eles eram puros de coração. Por isso que Jesus falou, levanta aquele que é puro de coração e olha para mim. E ninguém levantou. Porque todo mundo, de certa forma, sabia, né, que tinha pecado, tinha erro, tinha falta de amor, etc., como queiram chamar. Então, assim, sob a ótica espírita, esse evangelho traz elementos que condizem muito mais, né, ao meu entender, com o que o Kardec recebeu depois dos espíritos, com relação a essa criação, essa evolução,
a origem da forma humana, simples e ignorante, e a importância da gente olhar para o Deus verdadeiro, né? E deixar de lado os rótulos, os dogmas, os rituais, as crenças, as diferenças. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, desculpa assim um pouquinho, é muito grande a palestra, mas eu achei que valeria a pena trazer até para uma situação, né, que a gente vive muito hoje das polarizações, né? Todo mundo aqui, o planeta Terra se tornou polarizado, e parece que quanto mais informações nós temos, mais polarizados a gente fica, né? E é esse, né, o Deus verdadeiro que Jesus veio mostrar, né? A gente buscar estar certo, estar de um lado, não do outro, ter razão, né? Então, uma coisa para eu refletir, né? E que eu achei interessante trazer para vocês também. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer uma oração para encerrar, antes da gente ir para o passe. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, o Deus verdadeiro, a Deus de Jesus, o Deus que Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar. Reconhecendo a nossa limitada capacidade de entendê-lo, né? E, de certa forma, reforçando a nossa vontade de um dia poder compreender, né, esse Deus. Porque acho que esse é o objetivo da criação, né? A gente, de certa forma, evoluir e a cada vez mais ser mais útil como co-criadores, né, do que sermos apenas alunos da co-criação. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, independente de que ele tenha falado dessa forma ou tenha realmente falado isso, mas de certa forma juntando com todos os outros ensinamentos dele, começa a fazer sentido a mensagem de Jesus, principalmente porque ele deixou bem claro que o único mandamento era o amor. E a cada vez mais a gente começa a descobrir que esse amor é muito mais complexo do que a gente imagina, mas de certa forma faz cada vez mais sentido. De que o amor é o que constrói, é o que faz evoluir, é o que junta, né? E é isso que faz com que o espírito evolua. Que assim seja, graças a Deus.